Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, estamos alcançando o primeiro dia da semana. Estamos começando mais um capítulo pela graça e misericórdia, dessa vez o capítulo 29, que tem o tema na versão Grande Conflito, porque existe o sofrimento, na versão A Grande Controvérsia, a origem do mal. E aí a gente vai entender um pouco mais porque existe o sofrimento e como o mal se originou. E aí é importante lembrar que o que vamos ler, os detalhes, são exatamente revelação da testemunha fiel, da testemunha verdadeira que é Cristo. Por isso que, ao estudar esse livro, entendemos com base bíblica e aceitamos como espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Então, nós vamos ver hoje detalhes que realmente dá para entender claramente o porquê hoje, na verdade, porque o mal existe, porque hoje o mundo está cada dia pior. E como isso começou, né? Vamos tirar conclusões claras nesse capítulo de que realmente o céu era perfeito até que houve a presença através de um sentimento de um anjo que começou todo esse mal. Então vamos orar para a gente dar continuidade com o estudo. Santo, santo, santo. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos como teus filhos, aprendendo, buscando, contemplando a tua face pela fé, para assim ter nosso caráter transformado. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade única, porque a gente entende claramente que a cada dia que passa, passou. É um registro escrito no livro dos céus. Por isso estamos aqui, com mais uma oportunidade de ter uma nova história. Uma história de humildade diante de ti, de arrependimento, de abandono de pecado, uma oportunidade de mudança de caráter. Por isso te louvamos pela tua bondade e misericórdia diante dessa oportunidade. Vamos hoje começar mais um capítulo importante para entendermos verdadeiramente porque o mundo está do jeito que está e como tudo que é negativo, que é ruim e desvia da verdadeira adoração começou. Que este capítulo abra também nossos olhos para entendermos a necessidade de conhecer detalhes através do estudo do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Obrigada, Pai. Louvado seja o teu nome. Fala conosco neste momento. Fala conosco, abrindo nossos olhos, dando mais uma oportunidade de entender detalhes que a tua palavra revela através do testemunho. Toma cada um aqui presente, os que já chegaram, os que vão chegar ainda, os que vão assistir este vídeo em outro momento, que todos esses estudos alcancem pessoas que estão buscando te adorar, Espírito, em verdade. Que essa seja uma realidade na nossa vida também. Visita os enfermos, famílias enlutadas, pessoas pelas quais estamos orando, que cada passo, cada escolha, cada decisão, em todas as áreas de nossa vida, faça a diferença e seja um testemunho vivo para o universo de que lado estamos. Fica conosco neste dia. Possamos neste dia andar contigo como Enoque andou, dependendo de ti para todas as coisas. Fala o nosso coração, abre nossos olhos. Pedimos também perdão por todos os nossos pecados. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, Messias, e agradecemos e pedimos essas bênçãos. Amém. Amém, amém. Vamos lá então. Livro na mão. Quem não enumerou, enumere, para facilitar quando a gente for ler, fazer comentário, tá? Põe aí do lado de cada parágrafo o númerozinho e vamos dar início então ao estudo de um novo capítulo. Vamos lá. Grande Conflito, capítulo 29.
Por que existe o sofrimento? Para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. Vem Só seguindo aqui, só começando, explicando que quando fala na versão aí, para muito espírito, é para muita gente, para muitas pessoas, né. Então que fique claro, o espírito aqui está como gente, como alma, não o espírito da maneira errônea como é ensinado, tá bom? Só para esclarecer, caso alguém aí, né, chegue nesse vídeo: "Tá vendo aí que tem espírito?" Espírito, gente, pessoa, né, a pessoa completa ali no sentido de ter consciência. Então, para muita gente, a origem do pecado e a razão de sua existência são motivos de grande perplexidade. a obra do mal, com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e põe em dúvida como tudo isso possa existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis um mistério, para o qual não encontram explicação. E em sua incerteza e dúvida, tornam-se cegos para verdades plenamente reveladas na palavra de Deus e essenciais à salvação. Existem os que, em suas pesquisas concernentes à existência do pecado, se esforçam por esquadrinhar aquilo que Deus nunca revelou. Por isso, não encontram solução para suas dificuldades. E os que mostram tal disposição para a dúvida e cavilação aproveitam-se disto como desculpa para rejeitar as palavras das Sagradas Escrituras. Olha, Outros, entretanto, deixam de ter a compreensão satisfatória a respeito do grande problema do mal devido a terem a tradição e a interpretação errônea obscurecido o ensino da Bíblia relativo ao caráter de Deus, à natureza de seu governo e aos princípios que regem seu trato com o pecado. é interessante pensar aqui que muitos hoje têm entendimento ou tira conclusões, né, de como o mal começou. Por quê? Porque não investiga por si mesmo. Por quê? Porque, segue tradições. "Ah, meu pai, minha mãe, minha avó acreditava assim, me ensinou assim, então é isso mesmo", né. Então, nunca foram pesquisar em oração, em humildade, nunca foram estudar, nunca procuraram na Bíblia, de fato, o significado, como tudo começou, o que que a Bíblia revela sobre isso, e aí acaba tirando por tradição uma má interpretação. Aí como tem bem escrito aqui, ó: "Existem aqueles que em suas investigações concernentes à existência do pecado, esforçaram-se para sondar aquilo que Deus nunca revelou", observa. Daí não encontrarem solução qualquer para as suas dificuldades. E aí diz: "Outros, no entanto, falham na obtenção de um entendimento satisfatório concernente ao grande problema do mal, devido ao fato de a tradição e má interpretação terem obscurecido o ensino das Escrituras relativo ao caráter de Deus, à natureza de seu governo e aos princípios do seu tratamento com o pecado". Então muita gente não busca e hoje entende e aceita qualquer coisa, né, tem uma visão errada em relação ao assunto, exatamente por conta da falha em não buscar. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar a razão de sua existência. Todavia, bastante Parágrafo se 2, pode Giovanni. compreender em relação à origem, bem como à disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de não haver sido Deus, de maneira alguma, responsável pela manifestação do pecado, e de não ter havido qualquer retirada arbitrária da graça divina, nem deficiência no governo divino, para que dessem motivo ao irrompimento da rebelião. O pecado é um intruso, por cuja Olha, presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável.
Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Olha aí, Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. olha aí, vou repetir esse parágrafo. Irmã Maria, a gente está no parágrafo 2, tá? Quase no finalzinho dele, aí no meio dele. A câmera da senhora está aberta. Olha só, que diz assim, ó: o pecado é um intruso, ok? Para cuja presença nenhuma razão pode ser dada. É misterioso e inexplicável. Justificar equivale a defendê-lo. Pudesse ser achada alguma desculpa para o seu surgimento ou ser apresentada a causa de sua existência, ele deixaria de ser pecado. E aí a gente vai seguir dizendo, sabendo que diz em 1 João que o quê? E o pecado, a definição do pecado é o quê? Quebrantamento da lei. Então, observa o que vai seguir falando e a gente vai continuar no comentário. Olha só. Nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus. É quebrantamento da lei. É o Ó. efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Então, veja, se pecado é quebrantamento da lei divina, então isso mostra que a lei que nós conhecemos hoje é uma lei que é eterna. Essa lei, ela rege o universo, porque se não fosse uma lei eterna, não haveria pecado no céu. Então, o princípio que a gente tem que entender é que a lei é eterna, tá? Ah, porque a lei de Moisés, a lei foi dada para o povo de Moisés. Isso não é real. A realidade é que a lei é eterna, a lei representa o caráter do eterno, e automaticamente, por que que o mal começou no céu? Por quê? Porque lá também a lei já existe, a lei é uma realidade, e por conta da desobediência a essa lei, foi que tudo começou, ok? Vamos lá. Parágrafo 3. Antes da manifestação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. Olha que lindo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor a Deus era supremo, imparcial o amor de uns para com outros. Ó, Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito, olha e o aí. único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Por Cristo, o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Colossenses 1,16. E tanto para com Cristo como para com o Pai, todo o céu mantinha lealdade. Então, observa que tudo era uma plena harmonia, ok? O céu funcionava em plena harmonia, onde estava ali o Pai e o Filho, tá? Onde os anjos ou toda a criação obedecia, amava um ao outro. Olha que lindo isso, né? O amor a Deus era supremo e era imparcial o amor de um para com os outros. Então a gente percebe que essa harmonia existia, ok? E dentro dessa harmonia é onde exatamente é muito, como é que eu posso dizer? Realmente é sem explicação. Dentro dessa plena harmonia é que houve alguém que desejou algo, a gente vai ver já já, entende? Então a Bíblia é muito clara quando mostra essas situações, né, ou melhor, essa situação dentro do espera aí só um pouquinho, dentro da realidade do que acontecia no céu, né. Então a gente percebe que o universo, espera aí só um pouquinho, potestade. Dentro do da realidade do poder do universo, da vida, né, ali, da eternidade, era realmente tudo perfeito.
E aí eu queria só lembrar aqui que diz assim, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Tudo, 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 tudo. Sejam tronos, dominações, principados e potestades. Lembrando que quando fala trono, sim, no céu existem, né, como é que eu digo, existe a hierarquia, existem tronos, foram criados, existe dominações, ou seja, existe um limite, tá? Existe tudo ali que foi criado, a atividade, a definição dos anjos, querubins, serafins, né? Então, tudo. E quando fala principado, sim, também príncipes, e quando fala também potestades, ou seja, o poder, o domínio, tudo foi criado pelo nosso eterno, ok? Criador, Pai, e através do seu Filho. E isso a gente vê bem claro, né, no estudo aí profundo, em 1 João e outros Hebreus e outros, fala que tudo foi criado por meio dele que é em Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, só para confirmar aí, tá bom? Vamos para o parágrafo 4. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus Ó, deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada e a todos confere vontade livre para que possam prestar-lhe serviço voluntário. opa, deixa eu só falar aqui. Como a lei do amor é o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados depende de sua perfeita harmonia com os princípios de justiça. Aqui está o segredo, tá? Para mim, para você, de como deve funcionar ou ser dirigida nossas decisões de acordo com a lei, de acordo com a vontade do Eterno. E olha só, Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor. Lembra que a gente estudou no capítulo passado, que tudo vai ser levado em conta, e que vai ser levado em conta no dia do juízo, que está escrito se foi feito por amor a Deus, por amor ao próximo, entende? Por isso os desígnios do coração serão revelados. E aí segue dizendo, a homenagem que se origine da apresentação, da apreciação inteligente de seu caráter. E é bem claro quando diz que o Eterno não tem prazer em uma obediência forçada, tá? Então, por amor, obediência por gratidão à graça oferecida, por gratidão à graça que custou um alto preço. Isso é que vai ser levado em conta no dia do juízo. O que eu estou fazendo é por amor, é por refletir o meu caráter, ou é para aparecer, para ter seguidor, para ser famoso, para ser amigo de Deus e amigo de todos, etc. Tá bom? Vamos seguir, parágrafo 5. Houve, porém, um ser Olha que só, preferiu perverter essa liberdade. O pecado originou-se com aquele que, olha abaixo de isso. Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Antes de sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridores, santo e Primeiro, incontaminado. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era tua cobertura. Tu ó, eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 12 a 15. então aqui a gente já percebe, né, uma citação bíblica, tá? Para quem de repente aí esse vídeo alcance, tenha dúvida de que o que está escrito,
que nós estamos lendo aqui ou, né, ouvindo, não é bem assim, a própria Bíblia confirma, tá. Então antes da queda, antes do que aconteceu, que a gente vai ver aí no decorrer do capítulo em detalhes, mas aqui também já vai mostrar, no próximo parágrafo, ele era perfeito. Olha isso aqui, ó, ele foi um dos primeiros, tá, dos primeiros que, cobria ali, entende, a arca, a gente vai ver isso também nos slides já já. Então, ó, foi o primeiro dos querubins cobridores, santo e imaculado. Só um pouquinho. E aí a gente percebe aqui dizendo, ó, houve, porém, alguém que preferiu corromper essa liberdade, parágrafo 5 do capítulo 29. O pecado originou-se com aquele que, depois de Cristo, havia sido mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Então, isso aqui fez com que o próximo parágrafo a gente vai entender melhor o que aconteceu, o sentimento que ele sentiu, né. Ai, quanto tempo foi que isso foi desenvolvido? A Bíblia não fala, quem sabe a eternidade vai revelar, mas foi durante um período, entende, onde ele teve oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer a sua lei, de viver em harmonia com a vontade, e de repente algo se originou dentro dele. E isso é interessante pensar que, quando no próximo parágrafo vai falar o sentimento, o que que ele sentiu, isso mostra que o Eterno criou e todas as coisas criadas no sentido de, que tem consciência, né, que tem escolha de decisão, foi criada exatamente com o livre-arbítrio. Que ele poderia ter criado, né, tudo para ser perfeito e ninguém nunca passar por isso ou nunca acontecer, mas ele deixou exatamente a liberdade, né, disponível, a liberdade de escolha, como foi com Adão e Eva, como é comigo e com você. Vamos para o parágrafo 6 que vai falar melhor sobre. Vamos lá. Lúcifer poderia ter permanecido no favor de Deus, ser amado e honrado por toda a hoste angélica, exercendo Ó, suas nobres faculdades a fim de abençoar outros e glorificar que o seu lindo. Criador. Mas diz o Poderia, profeta: mas elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua deixa a tua sabedoria sabedoria por causa do teu purificada. resplendor. Ezequiel 28:17. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Olha, Estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. E tu dizias: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei serei semelhante ao semelhante ao Altíssimo. Altíssimo. Ezequiel capítulo 28, verso 6 e Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Então, rapidinho, a gente já percebeu aqui, foi criado perfeito, tudo era em plena harmonia, até que esse primeiro querubim cobridor começou a se enxergar, perfeito, lindo, maravilhoso, muito inteligente e que precisava de algo mais. Então observa, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu esplendor. Então ele realmente tinha essas características, e isso está onde escrito em Ezequiel. E aí, quando você vai de novo para Ezequiel 28 agora, verso 6 e Isaías 14, fala bem claro: estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. E tu dizias nele: acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então começou dentro do coração dele a olhar para o Pai, para o Filho, e ali desejar ser semelhante, desejar colocar o seu trono gente, isso é muito sério. Então a gente percebe que ali começou o quê? Primeiro, o orgulho pelo cargo que tinha, ok? Ele começou a se orgulhar: "Nossa, eu sou o cara, olha aqui onde eu estou, olha o que eu estou fazendo, olha o poder que eu tenho".
E aí onde começou a derrota. E com o ser humano não é diferente, tá? Com o ser humano não é diferente. Quando brota o orgulho, que eu sou o cara, que eu faço, que eu sou um bom pregador, que eu canto, que eu tenho cargo, que eu sou, cuidado. Foi esse o início da queda de um anjo que era um querubim cobridor, e a gente vai ver nos slides já já mais detalhes esse cargo dele, o que que ele fazia exatamente, o significado. Mas vamos seguir então, finalzinho aí do parágrafo 6. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse supremo nas afeições e lealdades de suas criaturas, era Ó, o esforço de Lúcifer conquistar para si o seu serviço e homenagem. E, olha aí. cobiçando a honra que o infinito Pai conferira a seu filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder cujo uso era prerrogativa de Cristo unicamente. Olha aí, O céu todo se regozijava com refletir a glória do Criador e celebrar o seu louvor. E enquanto Deus assim fora honrado, tudo era paz e alegria. olha aí. Uma nota dissonante, porém, deslustrava agora as harmonias celestiais. O serviço e exaltação em prol do eu, contrários ao plano do Criador, despertavam prenúncios de males nas mentes para as quais a glória de Deus era suprema. Olha aí, Os concílios celestiais instavam com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu, e, afastando-se dela, Lúcifer desonraria seu Criador, trazendo sobre si a ruína. Mas a advertência, feita com amor e misericórdia infinitos, unicamente suscitou o espírito de resistência. olha aí, Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e mais decidido se tornou. olha isso. O que que a gente viu aqui? Primeiro, em lugar de buscar tornar Deus supremo nas afeições e lealdade de suas criaturas, foi empenho de Lúcifer conquistar seu serviço e homenagem para si mesmo, tá? Então ele começou a se encher querendo agora ser adorado, né? Ser reverenciado pelos anjos. Aí diz: todo o universo se regozijava em refletir a glória do Criador e proclamar seu louvor. E enquanto Deus foi assim honrado, tudo era paz e alegria. Observa que quando existia a obediência, existia a comunhão, existia a harmonia entre o que os anjos faziam com a vontade do Eterno, diz aqui que tudo era paz e alegria. Até que aconteceu algo que tirou essa harmonia. E aí diz aqui: o serviço e exaltação do eu, contrários ao plano do Criador, despertavam maus pressentimentos nas mentes para as quais a glória de Deus era suprema. Então a gente já vê aqui um ponto: exaltação do eu. Por isso que diz lá em Ezequiel: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Entende? A exaltação do eu, porque eu, isso é um perigo. E aí segue dizendo: os concílios celestiais apelaram a Lúcifer, ou seja, concílios celestiais, houve anjos que se reuniram, apelaram para ele, por quê? Porque já tinha percebido o que estava acontecendo. Imaginamos aqui, através deste parágrafo, que houve um conselho onde anjos que estavam cientes da situação, que já estavam percebendo o movimento e a direção que este anjo, que estava cheio de si próprio, do eu, de orgulho, começou. Então, esses anjos, como diz aqui, concílios celestiais apelaram a Lúcifer. O que está acontecendo? Não faça isso, não pense assim, está errado, observa. E começou a conversar com ele. E aí diz: olha que lindo isso aqui, ó. O Filho de Deus apresentou-lhe
a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, e a sagrada e imutável natureza da sua lei. Ou seja, além dos próprios anjos, né, conversarem através ou depois de ver o que estava acontecendo, o próprio Cristo, entende? Ó, o Filho de Deus apresentou-lhe a grandeza. Então, ele não se enganou, ou ele depois enganou uma terça parte dos anjos, sem antes ser advertido, sem antes ser mostrado o caminho que ele estava indo. Olha que lindo isso aqui, o Filho de Deus apresentou-lhe a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, e apresentou-lhe também o quê? A sagrada e imutável natureza de sua lei. Então, agora podemos imaginar, lógico, na nossa mente finita, o próprio Cristo falando com ele, mostrando a lei, mostrando o que significava, mostrando a obediência, né? Ou melhor, a necessidade de obediência, de andar de acordo à lei, mostrando quebrantar o eu, entende? Cuidado, filho, olha isso aí, cuidado, não está certo, tira esse orgulho de dentro de você, isso está trazendo discórdia, isso está trazendo inveja, está trazendo mentira, está despertando outros anjos. Então, tudo isso foi mostrado. Ele teve oportunidade antes de ser expulso do céu, tá? E aí diz: Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu, e afastando-se dela, Lúcifer desonraria seu Criador, traria ruína sobre si. Isso aqui eu quero frisar por quê? Porque observa. Por que que este anjo perfeito, querubim, o primeiro querubim cobridor, se tornou agora um adversário, um inimigo? O ponto principal foi orgulho, tá? Trazer glória para si mesmo, e isso fez com que o quê? Ele se afastasse do da vontade de Deus. Ele se afastasse do Criador. Olha o que diz aqui, ó. Afastando-se dela, dela quem? Do plano estabelecido pela ordem ali do céu, se afastando-se da obediência genuína da lei, entende? Então, ele agora se afastando-se, ele fez o quê? Ele desonrou o Criador e trouxe ruína sobre si. Isso nós devemos aplicar a nós hoje, tá? Nós estamos tendo uma oportunidade e nos afastando de viver, de fato, o caráter da lei, viver de fato, buscar o batismo do Espírito do Senhor para sermos semelhantes a Ele no caráter, pode ter certeza, vai acontecer a mesma coisa. Estando afastando dela, do seu, da harmonia com o céu, da vontade do Criador, estaremos trazendo ruína para nós mesmos, desonrando a Cristo. Isso é muito sério. Mas a advertência feita, espera aí, Soninha, rapidinho. Mas a advertência feita com infinito amor e misericórdia unicamente despertou um espírito de resistência. Olha isso, né? Foi feita uma advertência com amor e misericórdia, como é feita para mim e para você hoje, só que tudo isso, essa oportunidade que ele teve de conhecer profundamente mais ainda, de ver como é que estava acontecendo a coisa, fez o quê? Fez com que houve mais resistência nele, o seu coração endureceu mais ainda. E Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja. Olha como é coisa séria. E tornou-se ainda mais determinado, ou seja, mais duro ainda se tornou. Fala, Sonia. E nesse estudo, né, um capítulo é mais interessante do que o outro, mais forte do que o outro. E Uhum, a gente vê assim, a persistência da lei de Deus, né? Lá no céu, o próprio Filho falou da perfeito. imutabilidade da lei de Deus, né? Uhum, Aí veio Constantino lá, Roma, a Igreja Católica mudou. E hoje, uhum. nos nossos dias, não é diferente, né? Aí fica dizendo, Perfeito. para que isso? Para que guardar o sábado? E aí vem os ídolos e a adoração de toda sorte, de todo lado, né? Sim, E a gente vê que esse espírito aí que entrou em Lucifer, essa contaminação vem desde sempre e é, até na os ver nossos.
dias, né? A gente vê ao nosso redor tudo acontecendo. Essa Com certeza. rebelião. Então, foi exatamente isso que fez com que ele caísse, né. Foi esse sentimento que começou a brotar. Ele começou a se enxergar o cara, o poderoso, né. Então lembra aqui, que é algo importante para a gente frisar, que ele era o terceiro no céu. A gente vai ver isso. Ele era o terceiro. Por quê? Porque observa, quando a gente vai para o santuário da terra, o que que a gente percebe? A gente conhece ali a lei, ou melhor, o lugar santíssimo, que estava a lei e que tinha uma arca coberta, com 2 anjos cobridores, ok? E quando a gente vai agora para o santuário do céu, a gente vê que também existe lá esses anjos, que agora não, um deles não é mais Satanás, né? Porque era Lúcifer, não é mais ele, foi substituído. Mas quando a gente pega aqui que diz que ele foi o primeiro, né? Anjo cobridor, então a gente percebe aqui, ó, foi o primeiro dos querubins cobridores, santo e imaculado. Parágrafo 5. Então, o que que a gente percebe? A importância de conhecer profundamente e entender que ele conhece a lei, ele conhece o Pai, ele conhece o Filho, e na ordem aqui ele era o terceiro no céu. Por quê? Porque através dele, a gente vai ver já já agora nos slides, o que que ele fazia. Tem uma citação em Ezequiel que fala que por conta do teu comércio encheu o teu coração. Ou seja, que comércio? O tanto de atividades que ele desempenhava. Ele foi o primeiro anjo cobridor, então ele tinha contato direto com o Pai e com o Filho. Isso aqui é muito sério, isso abre nossos olhos de uma maneira, assim, incrível. Vamos observar agora mais detalhes através dos slides e amanhã a gente dá continuidade do parágrafo no parágrafo 8, tá? Então, se você não enumerou, enumere aí os parágrafos para facilitar. Vamos lá, então, para mais pontos aqui importantes. O mal é um mistério, a gente entendeu isso no início aí, né? Mas não a desculpa, isso é importante. Baseado em Deuteronômio 29, diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as descobertas pertencem a nós, ok? Então, tudo que é revelado, né, diz que é para que possamos obedecer. Então, o mal é um mistério, a gente pensa assim, como é que pode um céu perfeito, uma eternidade perfeita, todos os mundos em plena obediência. E aí agora vem esse anjo, né, e começa a bagunçar a coisa, desarmonizar o céu, ok? Então, dentro dessa revelação da existência do mal, ou porque existe o sofrimento, mesmo assim, com esses detalhes que nós estamos vendo no Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, mesmo assim, nem tudo será plenamente explicado agora, ok? Então, vamos evitar basear nossa fé apenas no que nós entendemos. Confie no que o Eterno já revelou. Por quê? Porque tem coisa que não entendemos, mas que com o que está revelado, isso pertence a nós e nos dá a condição de entender um pouco mais sobre determinado assunto, que nesse caso agora é a origem do mal. O Eterno não é autor do pecado, isso ficou bem claro, né? E a própria Bíblia, e também em Tiago 1, verso 13, diz que o Eterno não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E a gente sabe de quem é que vem a tentação. Isso aconteceu lá com Cristo no deserto, isso aconteceu e acontece com todos nós. A tentação vem com o quê? Porque antes do ato do pecado vem a tentação. Então, por isso que é bem claro entendermos que a Deus a ninguém tenta, ok? O mal não vem dele, jamais. Então, não culpe ao Eterno pelas dores da sua vida, busque compreender sua justiça
Isso é importante lembrar, porque assim, ó, eu comprei um carro novo. Uau, eu consegui, comprei um carro, maravilha, tenho um carro novo. Aí, por um vacilo meu no celular, ou sei lá, uma distração, quer que seja, bati o carro. Oh, meu Deus, por que o senhor deixou o carro acontecer, bater? Por que isso aconteceu? Aí bota a culpa em quem? Em Deus. Isso é algo que o ser humano faz muitas vezes sem perceber. Oh, meu Deus, por que eu estou passando isso? Aonde foi que eu errei? É assim? Só que não culpe ele pelas dores da vida. Busque compreender sua justiça, porque essa não falha, tá? Pecado é transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Por isso que eu falei lá no início, entende? Por isso que eu falei lá no início que é importante percebermos que se houve iniquidade num ser que era perfeito, mostra que a lei é eterna. Por quê? Porque se não existisse lei eterna, que é essa que nós conhecemos, o que iria acontecer? Não existiria pecado. Esse anjo que se chamava Lúcifer, né, filho da luz, ele não se revoltaria, não traria desarmonia ao céu, por quê? Porque não há lei, então está tudo certo. Percebe? Então, Deus é tão perfeito, ele é tão, como é que eu posso dizer? É justiça, tão justo, que a mesma oportunidade que os seres celestiais que foram criados, né, perfeitos, teve ou tem, levando para o passado, né, aqui dentro da história de como surgiu o pecado, a mesma, nós também temos. E hoje, o pecado, que já conhecemos como definido aí como transgressão da lei ou desobediência, do mesmo jeito, já falei em outros estudos, que afastou Satanás, ou seja, Lúcifer, né? Afastou ele, uma terça parte dos anjos do céu, é a mesma coisa que afastou Adão e Eva do Éden, que pode afastar a mim e a você da Canaã celestial. Entende? Então, pecado não é só erro, é rebelião contra o amor de Deus e sua vontade. Pecado não é só erro, é rebelião. Entende? A rebelião, a rebeldia começou no céu, através de um ser que começou a se enxergar o Todo-Poderoso. O cara merecia algo mais. Por quê? Porque ele era o terceiro no céu. Entende? Então ele, bom, já que eu sou o primeiro, eu faço tudo isso, então também eu mereço ser adorado. Vai observando. Examine sua vida à luz da lei divina, não dos padrões humanos. Isso aqui também é importante. Nós esquecemos muitas vezes, né, de examinar, de moldar nossa vida à luz divina, né, onde tem ali a vontade realmente do Pai, para viver o quê? Padrões humanos. Aí é onde entra aquilo que eu também já falei, é a boa conduta. O fulano é um exemplo de pessoa. Que pessoa maravilhosa. É? É. Mas lembra lá o juiz investigativo? Vai ser investigado essa boa conduta de A, B e C para ver se realmente era era propósito do coração, fez isso por amor a Deus e ao próximo, ou apenas para aparecer uma pessoa perfeita. Que ser humano incrível é fulano? Será? Por isso, lembrando do juízo, ok? Então, não examine sua vida nos padrões humanos, porque essa história de ser amigo de Deus e amigo de todos não é harmônico com a vontade do Eterno. Por quê? Porque quem é amigo de Deus, infelizmente, vai ser taxado como inimigo do sistema humano. Lembre-se disso. A base do governo do Eterno, ou seja, a lei do amor, é o fundamento do governo divino. Tudo que ele fez, tudo que ele faz, tudo que ele fará está fundamentado no amor. A obediência verdadeira nasce do amor, não do medo. Entende? E como é que a obediência verdadeira nasce do amor?
quando eu entendo a graça, quando eu entendo o amor revelado através do sacrifício de um ser perfeito que passou por tudo que passou, pela humilhação que passou, pela dor que passou, aí por amor e gratidão a esse sacrifício que é a graça, que pode me salvar, aí eu vivo uma vida de plena obediência. Porque não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Mas as obras, o que está registrado no livro, ou melhor, nos livros do céu, será levado em conta no dia do juízo. Eu obedeço, eu observo o sábado, eu observo os mandamentos, eu faço a vontade do Eterno, por amor a Ele ou por medo de perder a vida eterna. Isso faz com que a coisa seja bem diferente no significado, no propósito do coração. O Eterno concede liberdade real, isso é muito lindo, né? A gente vê que os anjos, né, também foram criados com essa liberdade de escolha. Por que o mal surgiu num ambiente tão perfeito de plena harmonia? Exatamente. Por quê? Porque o anjo foi criado, todos os anjos foram criados exatamente com essa liberdade, com com essa oportunidade de escolha. Como diz aí Josué 24:15, escolhei hoje a quem sirvais. E foi isso que ele fez. Ele começou a se enxergar, a se orgulhar de si mesmo e escolheu que ele era o cara que deveria agora não servir, mas ser servido. Olha que coisa séria. E o verdadeiro amor não prende, como é que diz? Não força. Pelo contrário, ele exige, como é que eu quero? A palavra agora me fugiu. Ele oferece liberdade, liberdade de escolha, ok? Suas escolhas têm consequências eternas. Minhas escolhas têm consequências eternas. Escolher servir ao Eterno voluntariamente, por amor, é o segredo, tá? Quando esse anjo, que tinha ali suas atividades, que vamos ver já já mais detalhes, ele começou a entender que ele agora não tinha mais que servir, ele tinha que ser servido, ele tinha que ser adorado, observado, elogiado, exaltado. Olha isso, entende? Então, esse é um grande perigo para nós aqui hoje também. Fala, Soninha. Isso aí que você está falando no slide anterior, você citou 1 João 4:8. E na página 1473 tem um comentário que eu acho que agrega muito, muito forte, sobre o Lê aí. trabalho com amor voluntário. Hum, 1473, que vem aí. peraí. 1473. É, o tópico é trabalhando com amor. 1473. A falta de amor entre irmãos é grave aos olhos de Deus? Não. 1473 é 1 João 4:8. Isso, 1 João 4, verso 7 e 8, É, trabalhando com amor. O amor é. puro e singelo na forma de atuar e diferente de todos os outros princípios de ação. Quando combinado com motivos terrenos e interesses egoístas, olha aí, deixa de ser puro. Deus considera mais com quanto amor trabalhamos do que com a quantidade de trabalhos que fazemos. O amor é um atributo celeste, não lhe pode dar origem e coração natural. Esta planta celestial só floresce onde Cristo reina supremo. Onde existe amor, há poder e verdade na vida. O amor faz o bem, e coisa alguma senão o bem. Os que possuem amor darão frutos para a santidade, olha, e terão finalmente a vida eterna. Meditações matinais, PC 167. Uau. Obrigada, Soninha. Sim, então o pecado agora começou no
coração. Por isso que a gente estava, Deus concede liberdade disso. O pecado agora começou no coração. Então a gente viu aí Ezequiel 28, que disse, né? Levou-se o teu coração por causa da tua formosura. O mal nasce internamente antes de se manifestar externamente. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala o quê? Do que o coração está cheio. Entende? Por isso, voltando ao capítulo anterior, todas as palavras serão levadas em conta no dia do juízo. E o conselho é vigiar e orar. Vigie seus pensamentos, motivações e intenções. Por quê? Porque tudo isso vai ser revelado e levado em conta no dia do juízo. Então, cuidado com o que você tem no seu coração. Lembre que o mal nasceu exatamente no coração de um ser perfeito. Entende? Então, observa isso, pega isso como exemplo. Misericórdia. E aí a gente vai ver aqui detalhes que é muito importante para a gente entender quando fala que ele era um querubim cobridor. Isso aparece aí em Ezequiel 28, verso 14. Descreve a posição que ele ocupava antes da queda. E para entender o que ele fazia, precisamos olhar para o papel dos querubins na Bíblia, tá? Para a gente entender quando diz que grande era o seu comércio, ou seja, suas atividades. Vamos ver agora, olha lá. O que o querubim, ou os querubins, né? Dentro desse querubim cobridor, vamos lá. Guardava a presença de Deus. Tu era querubins ungido para proteger, ou seja, né, tá em Ezequiel 28, 14. A palavra cobridor significa aquele que cobre, protege ou guarda. Ele tinha a função de estar junto ao trono de Deus, ok? Protegendo e representando sua santidade. Em Êxodo 25, verso 20, fala ali que os querubins cobriam o propiciatório com suas asas. O que é o propiciatório? É a tampa da arca que protege a lei, onde ali também recebia o sangue expiatório, ok? Então veja que tem todo um contexto de trás disso. Depois pegue esses versículos, essas citações, vai para a Bíblia, releia, leia o contexto completo. Se tiver comentário, também leia, que isso vai te ajudar muito. Então, dentro desse quadro aqui, mostra que esses querubins ficavam sobre a arca, que é um símbolo de quê? Do trono de Deus. Ok? E eles cobriam, protegiam e guardavam a lei divina. Então, é importante lembrarmos que estamos falando aqui agora do santuário celestial, e quando a gente vai para o santuário da terra, a gente vê que acontecia exatamente a mesma coisa. Na simbologia do trono do Pai ser em cima da arca, onde aparecia a luz, o Shekinah, que era a presença dele, estavam ali dois anjos, de ouro, né? Simbolizando ali em cima do propiciatório e guardando a lei divina. Então, observa a harmonia que houve do santuário da terra, o que acontecia com o santuário do céu. Esse anjo, esses querubins, ele ocupava posição de altíssima honra. Ezequiel 28, 12 diz, né, que era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então, Lúcifer, ele não era um anjo comum. Primeiro, ele foi o primeiro anjo cobridor, era o mais exaltado depois de Cristo. Então, a gente vê aqui no relato bíblico e baseado na própria Bíblia e no espírito de profecia, que ele era o terceiro no céu. Era o Pai, era o Filho e vinha ele. Como ele foi o primeiro querubim, olha, isso é muito interessante e profundo. Como ele foi o primeiro querubim criado, então ele tinha várias atividades, ok? Ele tinha ali uma liderança,
ele influenciava, ele tinha uma grande liderança e influência entre os anjos. Ele foi o primeiro, então, depois dele, ele viu tudo ser criado, todos os outros. Entende? O orgulho, porque, bom, se eu fui o primeiro e eu conheço o pai e o filho, então, opa, peraí, eu também preciso ser adorado. Eu sou alguém que viu os outros serem criados, eu sou o primeiro. Olha a função dele, não vou falar não, vamos ler, vamos lá. Baseado em ainda Ezequiel 28, verso 13, ele era ligado à adoração e louvor. Por quê? Porque diz: em ti estavam todos os teus tambores e teus pífaros, ou seja, elementos, instrumentos de música que ali faziam a harmonia, o louvor, tá? Por isso, olha, mais uma atividade dele, tá? Indica que ele tinha relação com a música celestial e com a condução da adoração. Por isso, hoje, ele tem e usa elementos onde a música celestial, a música sacra, a música divina, já quase não existe se não voltarmos aos marcos antigos, né? Porque hoje está misturado, vocês sabem muito bem disso, e é por isso que a gente tem que lembrar da primeira mensagem angélica, que diz o quê? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, condução na adoração. Qual é o tipo de culto que eu estou oferecendo, que eu estou participando, que eu estou na congregação dizendo amém? Por quê? Porque hoje esse anjo que fazia isso no céu está aqui na terra, conduzindo a música, conduzindo a adoração. Então, dentro dessa realidade do que acontecia na eternidade, possivelmente mostra que ele liderava, que ele organizava essa adoração e esse louvor ao Eterno e ao seu Filho. Percebe? A profundidade de entender com detalhes tudo isso. Vamos seguir. Ele refletia a glória do Eterno. Hebreus 1, verso 7. Quem levantou a mão, Soninha. Fala aí, querida. Antes de você sair de Ezequiel 28, é interessante que, em relação ao pecado, né, Deus fala que a gente se arrepender, confessar e deixar, né, Uhum. é o perdão completo de Deus. Mas a gente percebe e vê aqui em Ezequiel 28, 14, que isso não aconteceu com Lúcifer. Ele não reconheceu, não confessou e não abandonou, né? Ele Perfeito. persistiu e se manteve naquela posição de rebelião. Sim. Quer ver? Isso. Fale. Na página 910, no comentário de 28, 14, leia, você vê, é pequenininho para você ver como isso é sério para a gente hoje. E isso mostra, só completando antes de ler, 910, antes de ler, que o que a gente viu já nos parágrafos. Porque os parágrafos disse o quê? Que os anjos celestiais, os concílios celestiais conversaram com ele, tentaram abrir os olhos dele, aconselhou ele, e logo depois o próprio Cristo falou com ele, mostrou tudo ali, e mesmo assim ele não aceitou, ou seja, não houve arrependimento, não houve abandono daquele desejo. E Qual aí é para a gente vê aí a misericórdia de Deus. Deus não foi sumário com ele assim, né? Teve todo Sim, esse processo. teve oportunidade, exatamente. É o que? É para É o 28, verso 2? comentário 28, 14. 28, 14. Lúcifer era querubim cobridor. Embora tivesse, peraí, embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, se contudo estivesse disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito para preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado em suas funções, ou seja, não houve arrependimento. Ele não ouviu o conselho. E aqui ainda no capítulo comentário do 28, verso 2, diz assim, ó: Lúcifer, página 910 da Bíblia Legado. Lúcifer foi o primeiro ser insano no universo.
todo pecado é egoísmo. O primeiro pecado de Satanás foi o egoísmo. Ele procurou captar poder, exaltar o ego. Uma espécie de insanidade levou-o a buscar superar a Deus. E a tentação que levou Adão a pecar foi a falsa declaração de Satanás de que era possível alcançar algo além do que já desfrutava. Possível por ele ser como o próprio Deus. Assim, sementes do egoísmo foram semeadas no coração humano. Olha isso. Olha que profundidade, que revelação. Nós estamos tendo a oportunidade de ver. Compartilhem o link depois desse vídeo, coloque nos status, mande. Tem gente que não gosta. Quem está buscando aprender, adorar, quem está buscando viver a primeira mensagem angélica, a segunda, vai assistir. Então, não cabe a mim a você julgar quem vai assistir ou não. Cabe a nós compartilhar. Então, vamos seguir, que a hora está avançada, apesar de que hoje a gente tem mais um tempinho e é importante a gente finalizar esses parágrafos. Então, possivelmente, diante da revelação, ele, Lúcifer, também liderava o louvor. Ele refletia a glória, como a gente viu, né? Então, Hebreus 1:7 é o princípio geral dos anjos, refletir a glória. E querubins são seres que refletem o caráter de Deus, vivem em perfeita harmonia com sua vontade. Então, a função desse anjo é ser um espelho, é representar, é viver a harmonia para quê? Para assim ser o espelho da glória divina. Olha que profundidade. Ele zelava pela ordem e governo do Eterno. 99, Salmo 99, verso 1 diz: o Senhor reina, né, assentado entre os querubins. Então, isso mostra, como mostrou aqui no parágrafo, que ele foi o primeiro querubim cobridor. Isso mostra que os querubins estão ligados a quê? Ao governo do Eterno e à execução de sua vontade. E quando ele começou a ter orgulho, a elevar no seu coração, a querer ser semelhante ao Altíssimo, automaticamente ele já deixou de aceitar o governo de Deus, queria ter o seu próprio governo, como quer ter hoje. O grande conflito está exatamente neste aspecto de adoração. Então, ele quer ter o governo dele, okay? Ele quer que executemos sua vontade, por isso ele nos tenta. Lembra o capítulo anterior, aquela imagem que de um lado tá as pessoas assim ajoelhadas e Jesus mostrando as suas mãos, né, intercedendo, e do outro lado está Satanás apontando. Então ele lança a tentação, ele te leva a pecar para depois dizer: esse aí é meu porque fez a minha vontade, porque executou a minha vontade. Percebe? Isso é muito sério. Então, a função desse anjo, desse querubim, ou dos querubins, dos anjos em geral, mas especificamente querubins, é participar da administração celestial. E foi isso que ele não quis fazer. E o ponto mais profundo, o querubim cobridor não era apenas um guardião físico. Ele era alguém que estava no centro da presença, ok? Do Eterno. Ele protegia a santidade, ele refletia a glória e ele guiava outros anjos na adoração. E mesmo assim, ele caiu. Isso aqui a gente pode pegar como exemplo. Não adianta ser batizado, ter nome no livro da igreja, ser um bom pregador, cantor, ter cargo, ter milhões de seguidores, etc, etc. Isso não quer dizer nada. Por quê? Porque se tiver tudo, sendo feito para adoração própria, se enchendo de orgulho, pode ter certeza. Do mesmo jeito que Lúcifer, esse anjo, caiu, nós também cairemos se tivermos no mesmo sentimento dele, tá? Isso é profundo, misericórdia. E uma aplicação, 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, cuide para que não caia. Se até alguém tão exaltado no céu, que, olha, e é interessante pensar que ele conheceu algo que nós não conhecemos. Adão e Eva chegou a conhecer. Que Adão e Eva viram Cristo face a face, viveram um tempo dentro do jardim do Éden, em perfeita harmonia com a vontade do Eterno, tá? Também como Lúcifer, ele conheceu ali a harmonia da eternidade,
o plano todo ali, como que vivia. Ele viu a criação dos outros anjos, que ele foi o primeiro, depois dele vieram outros. Então, tudo isso ele viu, no entanto, ele caiu. Tá? Então, se até alguém tão exaltado caiu, ou seja, mostra que eu e você, que nem conhecemos essa glória, que nem conhecemos essa perfeição, essa harmonia, como disse aqui, né? Plena harmonia, a lei do amor, que é o fundamento do governo divino, nós não conhecemos de fato. Imagine o risco que nós corremos, tá? Então, ninguém está acima do perigo. O maior risco é o orgulho espiritual. E esse orgulho espiritual nos lembra o quê? A condição de Laodiceia. Sou rica e abastada, eu conheço tudo. Eu agora tenho a nova revelação. Eu vivo a luz. Eu olho quanta coisa eu tenho, eu sei de tudo. E aí agora vem o orgulho e expulsa Jesus do coração, porque o estado de Laodiceia ele está do lado de fora, ok? Os querubins cobridor, ou melhor, o querubim cobridor era guardião da presença de Deus, um resumo, protetor da lei divina, porque ficava em cima do propiciatório, onde estava a arca, e é guardada a lei dentro. Ele era um líder entre os anjos, condutor da adoração, de adoração, e ele tinha o reflexo, ele refletia a glória divina. Tá? Então, guarda essas informações. E vamos seguir agora para o ponto 7, dentro dos parágrafos que vimos aqui. Isso aqui que nós vimos foi só para aprofundar aí a função dele, né? A descrição dentro da Bíblia do que é que ele tinha como função. Orgulho foi a raiz da queda. A soberba precede a ruína. O orgulho destrói até os mais elevados. Oh, eu sei, eu conheci, eu descobri, eu enxergo, eu faço, eu sou famoso. Eu. O orgulho destrói até os mais elevados. O orgulho transformou um anjo perfeito em um adversário, em um inimigo. Por isso, cultive sempre a humildade diante do eterno e diante do outro. Por quê? Porque a humildade protege a minha e a sua vida espiritual. Não deixe o orgulho, porque eu sou cara, independente da área do que você faz, inclusive espiritualmente. Nunca ache, eu sei de tudo. Tem gente que eu falo assim: vamos estudar, assista o vídeo do Grande Conflito. Ah, já li esse livro, é meu livro de cabeceira, já li tantas vezes. Tipo assim, para que estudar se eu já li tanto? Ah, vamos fazer um estudo bíblico sobre. Não, isso aí é do passado. Cuidado, cultive a humildade, tá? Por quê? Porque a soberba procede à ruína. Provérbios 16, verso 18. Inveja, eita, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Comparação e inveja afastam o ser humano de Deus, como afastou o anjo. Ele começou a se comparar. Opa, eu fui o primeiro, depois de mim foram que vieram os outros. Eu estou aqui comandando, fazendo, eu organizo tudo, sabe? Eu faço tudo certinho. Eu também mereço ser exaltado. Cuidado. Comparação e inveja afastaram um anjo cobridor do céu, da eternidade. Por isso, seja grato pelo lugar que você vive, que você tem, que você conquistou, tá? Humilde, não tenha inveja do outro. Não deseje o que o eterno não lhe deu. Diz o que a Bíblia, se você tem o que comer, o que vestir, agradeça. Inveja é perigoso. O Eterno sempre adverte antes da queda. Eu achei isso aqui muito lindo, quando o parágrafo, 2 Pedro 3,9 diz, né, que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu achei muito lindo aqui no parágrafo, peraí, parágrafo 3, não, parágrafo 4, deixa eu ver aqui. Quando disse assim, cadê, gente? Me ajudem aí, quem achou o parágrafo, e fala que Cristo chamou a atenção dele antes da queda. Antes da queda foi o primeiro. Deus deseja que todas as suas criaturas. Espera aí que eu vou achar.
Eu marquei, agora não estou achando. Faz parte, não achar. Bom, a parte que diz que o universo, cadê? Os concílios celestiais, cadê? Os concílios, aqui, parágrafo 7. Os concílios celestiais apelaram a Lúcifer. O Filho de Deus apresentou-lhe a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a sagrada e imutável natureza de sua lei. Entende? Então, ele teve a oportunidade de conhecer, de se arrepender. Ele teve a oportunidade de voltar ao princípio, de quebrantar o orgulho. Por quê? Porque o Eterno é paciente e misericordioso. E observa que a gente fala assim, ah, a graça foi... Tem gente que fala, né? Nós somos salvos hoje pela graça, e o Antigo Testamento era salvo pela lei de Moisés. A gente sabe que a graça foi revelada quando Adão e Eva não morreram no dia que desobedeceram, porque a palavra de Deus ela é fiel, e ele disse, no dia que comer, certamente morrerás. Eles comeram e não morreram naquele dia. A graça foi revelada ali no animal que foi morto, do cordeiro, imaginamos, né, acreditamos, para vestir Adão e Eva, ou seja, a justiça divina e não própria. Mas o que eu quero lembrar aqui é que a graça, na verdade, ela foi revelada na eternidade. Primeiro ela foi revelada quando esse anjo, esse primeiro querubim cobridor, não foi destruído lá ainda. Percebe? Ele teve a oportunidade, como nós vimos aqui, os anjos aconselharam, o próprio Cristo aconselhou, mas o que que ele fez? Ele rejeitou. E isso a gente não tem, dizer, ah, foi um dia, foi uma tarde, foi durante a eternidade, a gente não sabe o tempo, quem sabe a eternidade vai revelar. Mas o fato é que ali a graça foi revelada. Quando ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos, ali mostrou a graça revelada. Por quê? Porque o Eterno, no seu poder, ele podia, peraí, vou destruir vocês todos, eu quero harmonia aqui no céu. Só que isso passaria aos demais anjos o quê? A ideia de que, eita, peraí, vamos obedecer por medo, para não sermos destruídos, como Lúcifer e os anjos foram. Então, vamos obedecer por medo. Por isso que disse lá, em uma das partes, que o amor é a base. A obediência deve ser por amor e não por medo, ok? Então, a graça foi revelada ali, naquele momento, aonde ele foi expulso. Antes disso, ele foi aconselhado, foi conversado, foi mostrado, tá? Então, o que que ele quer? O que que o Eterno quer para mim, para você? Que nenhum de nós nos perdamos, mas que cheguemos ao arrependimento. E o verdadeiro arrependimento leva ao quê? Ao abandono de pecado. Então, não ignore os alertas do Eterno, eles são provas do seu amor. Resistir à verdade endurece o coração. Hebreus 3,15, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Lembra o que a gente viu aqui? Na sequência do parágrafo 7 que eu li, aí diz, ó, mas a advertência, isso, gente, olha que profundo, mas a advertência feita com infinito amor e misericórdia unicamente despertou um espírito de resistência. Ele endureceu o coração. Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e tornou-se mais determinado. Ele endureceu o coração depois de ser aconselhado pelos anjos, pelo próprio Cristo, ele endureceu o coração. E hoje, rejeitando a luz, ok? Rejeitando a luz que nós estamos tendo, a verdade que nós estamos aprendendo, é endurecer o coração. Cada dia mais vai ser pior. Então, rejeitar a luz leva à escuridão espiritual. Quando o Eterno falar ao seu coração, responda imediatamente. Se você sentiu no seu coração o Eterno dizendo, não faça assim, faça assim, não coma, não beba, não assista, não leia, não fale assim, obedeça, responda. E se você não tem força para fazer o que você sabe que deve ser feito, peça, busque, Pai, eu não tenho força, não tenho condição, me ajuda. Porque nele, por ele, através dele, você vai vencer, você consegue, tá? Então, não resista à luz que o Senhor está te dando hoje.
de reforma geral. Adorar aquele que fez o céu e a terra é chegada a hora do seu juízo, tá? Retire, busque poder e força para retirar o vinho de Babilônia da sua vida, os ensinamentos, as doutrinas cheias de coisas de homem. Responda imediatamente. O pecado distorce a percepção de Deus. Romanos 1, 21. Tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. O erro espiritual cega o entendimento. Busque a verdade diretamente aonde? Na palavra, não apenas em tradições, não apenas em pregadores, não apenas em liderança, não apenas ensino institucional. Vá para a palavra, seja bereano. Busque por você. Ah, eu não estou entendendo, me leva. Pode ter certeza, o Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. Não duvide, porque isso é uma promessa, tá? O conflito começou aonde? No céu. Apocalipse 12, verso 7 diz: houve batalha no céu. Isso aqui a gente entendeu, tá? Então, o mal não começou na terra, começou no céu. E lá também foi revelada a misericórdia, o amor, a paciência do Eterno. Quando conversou com o anjo, quando mostrou como deveria fazer, e mesmo assim ele endureceu o coração, tá? Entenda que estamos em meio a um grande conflito. Esse conflito é espiritual, é real. Por isso que às vezes eu boto lá no grupo, oremos um pelos outros. O conflito é real, existe. E nossa luta, o que diz Efésios 6, não é contra sangue e carne. A nossa luta é invisível, é espiritual. E somente através do poder do Eterno, dos seus santos anjos, é que vamos vencer. Não esqueça disso, estamos em meio a um grande conflito. E as escolhas que fazemos vai demonstrar o nosso caráter. E vou sempre estar lembrando isso. E tudo está sendo registrado no livro e será levado em conta no dia do juízo. Faça, viva a obediência ao Eterno por amor e não por medo, tá? Aqui eu quero só, fui pesquisar sobre, que eu gosto de quando estou estudando, pesquisar sobre, e Isaías 14, verso 13 diz, né? Exaltarei o meu trono ao lado do norte. Aí, bom, porque ele diz ao lado do norte? Fui pesquisar e trouxe para a gente aqui o resultado disso. Vamos lá. Isaías 14, 13 diz: Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei aos lados do norte. Isso significa lados do norte igual a lugar do governo de Deus. E antes de seguir aqui na leitura, eu quero lembrar que esse negócio do norte é tão interessante que até a bússola, né? Para ter, tem um desenho aí do ladinho, uma bússola, que até para ter ideia de onde você está, a localização, ela sempre aponta para onde? Para o norte como base. Olha que interessante, mas vamos lá. Na linguagem bíblica, o norte está associado ao lugar da presença e do governo divino. No Salmo 48, verso 2 diz: O Monte Sião é a alegria de toda a terra, os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, observa que a gente lê, às vezes, do versículo, né? Ao lado do norte me assentarei, colocarei o meu trono. O que isso quer dizer? Então, aqui o norte representa o trono do Eterno, o centro da autoridade divina. E a conclusão que podemos tirar disso é que Satanás ele não queria só subir ao céu. Ele queria e quer ocupar o lugar de Deus. Você entende como a coisa é profunda? Ele não quis só exaltar e colocar o trono dele, ele queria exatamente ao lado do norte, ou seja, ser colocado no lugar de Deus, pelo seu governo. E ele está conseguindo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Era uma tentativa de usurpar a autoridade, quando ele diz: serei semelhante ao Altíssimo. Então, o desejo de Lúcifer era não apenas ser grande, mas ser igual ao Eterno em autoridade e adoração. Por isso, o meu caráter representa quem é a autoridade na minha vida. É o Eterno ou é Ele? A quem eu estou verdadeiramente buscando adorar? Entende? Então, dentro desse quadro aqui, desse desejo dele, não era apenas uma posição,
era uma substituição, era uma tentativa de: "Ó, vá para o cantinho que agora sou eu". E aí é muito sério quando a gente entende, né, aos lados do norte. O conflito era sobre adoração e governo. Desde o início, a questão central é quem deve ser adorado e quem governa, ok? Quando ele começou a se orgulhar, eu sou o primeiro querubim, eu vi todos os outros, eu sou, eu sou. Então ele começou a querer ser adorado também, entende? E através dessa adoração, ele dizia: agora quem governa sou eu, epa, e agora sou eu. Então, o que que ele queria? Receber a adoração que pertencia ao Deus Pai, ao Filho que conversou com ele e falou: "Não faça assim, assim, assim", e ele queria controlar o governo do universo. E aí hoje ele continua querendo fazer a mesma coisa. Só que agora ele sabe que o universo ele não pode controlar, ele quer controlar o quê? A Terra, ok? Era um problema interno, nasceu o quê? Do orgulho, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então o problema não era o lugar, era o coração. O norte representa o desejo de exaltação própria e a rejeição da dependência de Deus. Entende? Ele rejeitou, eu não quero mais depender dele. Eu quero ser o centro do universo. Eu quero estar no mesmo lugar, sentado no mesmo trono. Por isso que, 2 Tessalonicenses é bem claro quando fala do homem do pecado. Aqui tem outro esclarecimento também que eu fui buscar só para esclarecer para vocês, que eu já tinha dito isso, mas aqui quando fala dele, né, que andava em meio às pedras afogueadas, né, então, o que significa pedras afogueadas? Representam a glória intensa e santa de Deus. Andavas no meio, indica que Lúcifer tinha acesso direto à presença divina. Olha isso. Lúcifer vivia no centro da glória de Deus, cercado por sua santidade e luz. Então, para fixar melhor esse versículo, né, de Ezequiel 28:14, a gente vai entender que pedras representa algo precioso, puro, afogueadas, não que tinha fogo literalmente, mas fogo, luz, brilho pela glória, pela presença do Eterno. Lembra que eu falei isso lá no capítulo anterior, quando João viu que o trono de Deus saía fogo, etc. Não é fogo literal, ok? Mas exatamente a pureza, a simbologia da luz e da pureza, ainda mais que lá tudo é ouro, né? E andar no meio, isso aqui é que é triste, significa intimidade, proximidade e privilégio. Então ele teve todas essas oportunidades, intimidade, proximidade, privilégio. Ele viu, sentiu, viveu, sabendo o que é a glória, sabendo o que é a presença do Eterno, o que é a presença do seu Filho, e aí ele se engrandeceu. Ele não caiu por ignorância, mas mesmo estando na presença do Eterno, ele preferiu seguir o que? O seu próprio coração. E o seu coração estava como? Cheio de orgulho. Por isso, no juízo, será levado em conta os propósitos do coração serão revelados. Fala, Giovanni. Bom dia Bom a dia. todos. Ô Jô, vendo desse ângulo agora, que Uhum. ele tinha toda essa intimidade com Cristo, a Uhum. gente pode fazer uma ponte com Judas, que Uhum. também vivia sobre os Perfeito. cuidados na presença de Deus e fez a mesma coisa, Perfeito. né? Exatamente isso. Elevou-se o seu coração, por quê? Por causa do cargo, porque Judas ele tinha ali um cargo de confiança, né? Então, é aí, casado com isso que você falou, traz o perigo, né? De ter uma boa conduta diante dos olhos do próximo, entende? E aí é onde está o perigo. Por isso, os desejos do coração serão trazidos à tona e revelados no dia do juízo. Então, Lúcifer, ele não caiu por ignorância. Trazendo aí para Judas, ele não caiu por ignorância. Ele viveu 3 anos e meio com Cristo, ele viu o milagre, ele conheceu, ele, sabe? No entanto, ele estava afastado da presença, ele não tinha uma verdadeira intimidade, ele não se aquebrantou. Pelo contrário, ele vivia cheio do eu. Misericórdia. Finalizando já,
esse mesmo princípio atua hoje, o que eu falei de 2 Tessalonicenses, né? O homem do pecado, filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, de adoração, querendo se parecer com Deus. Entende? Isso acontece quando o ser humano quer viver sem a direção do Eterno, sem a obediência. Quando o ser humano quer colocar sua vontade acima da vontade divina, nós estamos tendo caráter semelhante ao caráter do inimigo, ao caráter de Lúcifer, ou seja, do, do anjo, né, que era um anjo perfeito, e se tornou agora o causador dos problemas, o causador do pecado. E para isso Cristo se manifestou. Para o quê? Para destruir as obras do diabo. Então, ele colocou, quis colocar e coloca hoje, né, aqui na terra, a sua vontade acima da vontade do Eterno. E nossas escolhas revelam quem é que está sendo ou comandando a minha vida. Misericórdia. Lados do norte, então, só para esclarecer, é onde está aí o trono de Deus. O desejo de Satanás é tomar o lugar desse trono, é se assentar ali. E a raiz disso tudo, né, foi o quê? Orgulho. Mais desejo de exaltação. Eu preciso ser reconhecido, eu sou o primeiro, eu sei tudo, eu sei como funciona, eu vi os outros serem criados, eu sou cara. O pecado começou quando uma criatura quis ocupar o lugar do Criador. Guarde essa frase, ok? Cristo é o centro da criação e do governo. Colossenses 1,16, 1 João 1, ou melhor, João 1, né, diz que nele foram criadas todas as coisas. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi criado por meio dele. Ou seja, tudo gera em torno de Cristo. Para você vencer e não cair igual a esse anjo que era perfeito, que viu ali, a partir dele, todas as coisas ali depois dele foram criadas, que conheceu profundamente a lei, que teve momentos de intimidade com o Pai e com o Filho. Tá? Mas mesmo assim ele caiu porque ele deixou o orgulho tomar conta de si. Coloque Cristo no centro da sua vida. Quebrante o orgulho. Quebrante o orgulho de se achar, de achar que sabe muito, de achar que não precisa. Orgulho de Laodiceia, porque isso expulsa esse Cristo, esse Salvador, esse intercessor, esse mediador, esse sumo sacerdote para fora. Tá? O egoísmo destrói a harmonia. O eu é a raiz do conflito. Viva para servir. Quem? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não para se exaltar. Haha, eu sou o cara. Eu faço, eu aconteço, eu sei. Eu conheço mais do que você. Se você não conhece o que eu conheço, meu filho, você está frente. Eu conheço mais. Quebrante o orgulho. Resumo, penúltimo parágrafo, ou penúltimo slide, porque o próximo é uma imagem para finalizar. O pecado não tem justificativa, mas tem consequência. Deus não criou o mal, criou seres livres e perfeitos. Livres e com o livre-arbítrio, com vontade de escolher. O orgulho abriu a porta para o sofrimento, para a desarmonia na eternidade. O amor do Eterno ainda está chamando a mim e a você para escolher o bem, para escolher o amar a Ele e a servi-lo por amor. Entende? Então, esse é o chamado para mim e para você hoje. Mais uma vez, desde ontem não, desde o pôr do sol, nós temos aí mais uma folha em branco, onde pode ser registrado uma nova história, né, para a vida de cada um de nós. Cabe apenas nós agora tomar decisão, tá bom? Então, o céu todo se regozijava com refletir a glória do Criador e celebrar o seu louvor. Porém, Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e mais decidido se tornou.
O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. Está aí em um dos parágrafos, né, para a gente refletir. Então, que possamos, diante do eterno, diante do próximo, buscar a humildade, de fato, servir por amor, tá bom? Porque se deixarmos o mesmo sentimento que fez esse anjo sair de um anjo de luz, de um querubim cobridor, que tinha tantas atividades, né, no céu ali próximo ao eterno, ao Pai, ao Filho, aí agora se tornar inimigo e adversário, se tivermos os mesmos sentimentos também cairemos. E aproveitemos a misericórdia que nos está sendo concedida neste dia, tomarmos decisões e quebrantar o orgulho e quebrar o eu. Alguém queria comentar ou fazer a oração final? Sinta-se à vontade. Diana, querida, seja bem-vinda. Não sei se é a primeira vez que você está por aqui. Os demais sempre estão. Se não for a primeira, que volte sempre. Se for a primeira, que volte sempre também. Tá bom? Então, Obrigada. vamos orar para a gente finalizar. Eu não sei se você está no grupo de estudo. Se não, quem te convidou, quem passou esse link, eu vou botar o link desse vídeo já já. Vou botar o PDF também. Aí você pode solicitar a pessoa. Então, se não tiver no grupo também, pede aí que eu te adiciono depois. Eu te adiciono lá no grupo. Vamos orar então para a gente finalizar. Santo e eterno, maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, que tamanha luz revelada através desses estudos, desse parágrafo. Que tamanha luz trazida para nós com o intuito de não cometermos o mesmo erro, de vivermos em humildade diante de Ti. Quanta luz revelada para a transformação do nosso caráter. Nós queremos, neste momento, nas primeiras horas do amanhecer do primeiro dia da semana, de mais uma semana que começa, nos entregarmos, nos colocarmos em tuas mãos, pedindo, quebranta, Senhor, o nosso eu. Nos ajuda a tirar e quebrar o orgulho de Laodiceia, a exaltação própria. Nos ajuda a viver em humildade de vida diante de Ti, diante do próximo, amando e servindo por amor, que é a base da lei, que é a base do teu caráter, que é a harmonia com o céu. Nós queremos ser, sim, estar cada dia tomando decisões, estarmos nos preparando para a eternidade, para conhecer essa história de perto, ouvida, relatada através dos teus anjos, que não pecaram, que não desobedeceram, que estão te servindo por amor e gratidão através dessa misericórdia revelada desde a eternidade. Nós te louvamos por essa oportunidade, agradecemos com um coração alegre por essa luz. Por favor, permanece conosco no restante deste dia. E mais uma vez, como eu sempre digo, possamos andar contigo como Enoque. E sejamos um vaso nas mãos do oleiro para ser refeito. De que tudo que venha a ser escrito nos livros dos céus possa ser revelado. Estamos verdadeiramente sendo transformados e buscando viver semelhante ao teu caráter. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Fica conosco, pedimos perdão por todos os nossos pecados, porque acreditamos no sangue do teu Filho, o nosso Salvador, o sangue expiatório de sacrifício feito por mim e por cada um de nós. Agradecemos em nome dele. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Feliz semana. Até amanhã. Feliz semana.